Saudações, pessoal, professor Clayton. Neste tópico, eu irei demonstrar para vocês como vocês vão fazer para instalar o software Processing, pelo menos uma visão geral. Então, o processo todo será dividido em dois vídeos, parte 1 e parte 2. Neste vídeo, eu irei falar sobre uma visão geral da instalação do Processing e também dos requisitos para que você consiga instalar o Processing. Muito bem. A instalação do Processing requer que você tenha instalado na sua máquina o conjunto de ferramentas Java JDK 8 ou 11, desejável a versão 11, para o Processing versão 4.0, tá? Então, o conjunto de ferramentas Java JDK pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows, Mac ou no Linux, tá? Então, de modo geral, será necessário instalar a biblioteca e o compilador JDK da linguagem Java e baixar o Processing para que posteriormente você instale o mesmo. Muito bem. O conjunto de ferramentas Java JDK, tá? É um conjunto de utilitários que permitem que você crie sistemas de software para a plataforma Java, tá? E o conjunto JDK é composto por um compilador e também por um conjunto de bibliotecas. Essas bibliotecas são necessárias para que você consiga, ao escrever o código e chamar o compilador consiga localizar as bibliotecas as quais são referidas no seu código e consiga então transformar o código-fonte em um arquivo de bytecode, um arquivo executável, né, pré-processado de bytecodes. Como que você faz para instalar o conjunto JDK? Então eu vou abordar de modo geral como é possível fazer isso numa distribuição Linux e numa distribuição, ou melhor, no sistema Windows. Pois bem, esses comandos que vocês estão visualizando, o sudo apt update, ele pode ser executado tanto numa distribuição Debian quanto numa distribuição Ubuntu do Linux. Então, esses dois comandos, update e install, eles irão permitir que você instale o conjunto JDK na sua distribuição Linux. O sudo espaço apt espaço update é um comando executado para que o seu repositório, conjunto de repositórios que você tem registrado no arquivo chamado sources.list, que ele seja atualizado, tá? Então não é o arquivo sources.list, mas, porém, é o conjunto de repositórios que estão remotamente distantes da sua máquina, que eles sejam atualizados, tá, para a sua máquina, para que, ao ser instalados novos aplicativos, novos softwares, sejam instalados as versões mais atuais, mais atualizadas destes softwares, destes aplicativos. Então, o segundo comando, sudo espaço apt espaço install espaço default -jdk, é um comando que, ao ser executado, irá instalar efetivamente o conjunto Java JDK na sua distribuição Debian ou Ubuntu. Já para a instalação no Windows, é necessário que você localize o executável
da versão do JDK que você queira instalar. Então, o desejável é a versão 11, você pode instalar a versão 8, porém, o processing tem que estar atrelado à versão da linguagem Java e do conjunto JDK que você instalar. Tá? Então, o processing na versão 3 estará compatível com o conjunto JDK 8. E já o processing na versão mais atual, porém beta, que é a versão 4.0, será compatível com o JDK 11. Para que você consiga baixar o conjunto Java JDK ou o kit de ferramentas JDK para o seu sistema operacional Windows, talvez seja necessário que você crie uma conta no site da Oracle. A Oracle atualmente é a empresa detentora da propriedade intelectual da linguagem Java e também do Java Development Kit, que é o conjunto de ferramentas oficial utilizado para que se possibilite a escrita de aplicações em Java e também para que funcione aplicações escritas em Java. Tá? Muito bem. Um é o JDK e o outro é o Java Runtime Environment. O JRE é responsável por executar as aplicações que foram escritas e foram compiladas utilizando a linguagem Java. Então, no caso das distribuições Debian e Ubuntu, existe uma diferença em que você tem disponível uma versão da linguagem Java conjuntamente com o conjunto JDK, que é chamado de OpenJDK. Então, esse você não precisa de criar uma conta lá no site da Oracle para conseguir baixar, porque já estão disponíveis nos repositórios dessas distribuições. Para o caso do Windows, provavelmente será necessário que você baixe do site da Oracle, tendo criado uma conta lá, a versão do conjunto JDK que você deseja compatível com o processing que você vai instalar. Muito bem, depois de baixado você vai executar no instalador e também em seguida será necessário configurar a localização do JDK nas variáveis de ambiente do Windows. Então será necessário provavelmente que você pesquise como você conseguirá fazer isto. Muito bem. Então, partindo já para a instalação do processing, no caso do Linux, numa distribuição como o Debian, os comandos necessários, que também são aplicáveis para uma distribuição Ubuntu, para uma distribuição Fedora, enfim, diversas distribuições, os comandos necessários são esses que são apresentados aí e que vocês podem visualizar. Então, explicando. Uma vez que você localizou, e eu vou deixar disponível um link para que vocês consigam baixar o processing para o sistema operacional que vocês desejarem, uma vez tendo baixado, você vai abrir um terminal de comandos do Linux e vai executar o comando cd e digitar o nome do caminho com o nome do diretório onde você baixou o processing, tá? Muito bem. Tendo entrado no diretório onde você baixou o processing, você vai digitar logo em seguida o comando tar espaço menos, aqui é junto, tá? Apesar de que parece que está separado aqui, mas é junto. Tar espaço menos zxvf espaço processing, e aí a versão do processing que você baixou conjuntamente com
a versão escolhida compatível com a arquitetura da sua distribuição Linux. Então, geralmente, para os computadores atuais, e computadores atuais eu me refiro a computadores que já permitem a instalação de sistemas operacionais de 64 bits, a versão do processing que você vai baixar, que é compatível com Linux, deverá ser uma versão também compatível com uma arquitetura de Linux de 64 bits. Então, tua aplicação, teu aplicativo, deverá ser aquele compatível com uma arquitetura de 64 bits. Então, por isso, Linux 64. Tá? .tgz, por quê? Porque esse arquivo processing-4.0b1-linux 64.tgz é um arquivo comprimido. É um arquivo que contém todos os arquivos necessários para que se faça uma instalação do processing depois de ter extractado, depois de ter descompactado esse arquivo. Então esse comando irá extractar o arquivo. Em seguida da extractação, você irá entrar dentro do diretório o qual foi extractado os arquivos de instalação do processing. Nesse caso, meu foi o diretório processing-4.0b1-linux 64, e depois de entrar no diretório, executa o comando sudo espaço ponto barra install.sh. Então, esse arquivo aqui é o arquivo instalador do processing para uma versão do processing construído para uma distribuição para um Debian, tá? Ou para Fedora, para Ubuntu. Nesse caso, meu é o Debian, tá? Já na instalação para o Windows, você vai localizar o instalador do processing lá no site, um instalador compatível com Windows. Em seguida, você vai baixar, vai localizar onde você baixou o instalador e vai executar o instalador do processing, seguindo os passos que ele apresentar na tela, até finalizar a instalação. Então, basicamente, este é o processo de instalação do processing. No caso das plataformas Windows e Linux, eu não vou tratar da instalação no Macintosh, em razão do Macintosh não ser uma plataforma tão comum, né? Então, as plataformas mais comuns são essas que nós tratamos, tá? Então, até o nosso próximo vídeo, pessoal.